Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do 33. Vamos ficar de pé? Está sendo projetado. Eu vou ler aqui para ficar uníssono. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine os nossos olhos, os olhos do entendimento, para ouvirmos a Tua voz nesta manhã, Pai. Que apesar de mim, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. E que ninguém, neste lugar, ou posteriormente, na internet, escape a Tua palavra. Nós te damos a glória nesse lugar e neste momento, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. E é um texto que muita gente já pregou sobre ele. Deus colocou no meu coração algo sobre esse texto que eu de fato considero relevante para esse tempo, relevante para cada um de nós. É a questão da gente tentar ler as Escrituras, ler a Bíblia a partir daquilo que é óbvio. Eu já dei esse exemplo aqui, mas tem uns programas, tem um programa chamado Corrida do Ouro, na TV fechada. Alguém aqui já viu esse programa? Eu acho interessantíssimo, porque a pessoa chega, tem um monte de barranco, de barro, de terra. Aí o camarada vai, pega um pouco daquele barro, aí diz assim: essa terra é boa, tem ouro. Aí pegam aquelas esteiras enormes, pegam um monte de areia, de barro, geralmente é leito de rio, geralmente. Aí coloca aquele monte de barro, aquele monte de coisa, de entulho, de terra. Aquela esteira vai lavando aquilo tudo, vai separando, aí no final tem ouro. Eu considero que a meditação, que a leitura da Bíblia, ela nos coloca numa posição de encontrar tesouros e coisas preciosas no nível da superfície. A leitura faz isso.
a meditação faz com que a gente se aprofunde e que a gente vá em busca de verdades, de princípios e de tesouros que não estão na superfície. E a Bíblia, ela não diz que a Bíblia sobre si mesma, ela não fala que a gente deve lê-la. Na verdade, a ordenança é meditar de dia e de noite. E é na meditação da palavra, onde a gente lê, relê, reflete, lê de novo, que esses tesouros que estão escondidos, que não é para qualquer um, e por que não é para qualquer um? É para quem tenta se aprofundar, ou para quem se aprofunda, encontre. E nessa manhã eu quero dividir um pouco desse tesouro com vocês. O texto começa com um grande questionamento sobre jejum. As pessoas que estavam no entorno de Jesus, fizeram a seguinte observação: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus retruca isso, dizendo: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, verdadeiramente jejuarão. Ou seja, Jesus está propondo uma reflexão que não é o jejum pelo jejum, não é a oração pela oração. A gente precisa discernir as estações e os momentos em que nós estamos vivendo. Isso significa que coisas boas podem se tornar coisas ruins se nós não vivermos essas coisas no tempo oportuno. O jejum é bom, mas se nós vivermos o jejum no tempo inoportuno, ele vira apenas uma expressão da prática religiosa. A gente precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo. E naquele tempo não era o tempo para o jejum. Aquele tempo não era o tempo de contrição. Jesus estava ali. Era o tempo da relação mais íntima com Jesus. Porque ele diz que quando o noivo for retirado, eles vão ter tempo e motivo de sobra para jejuarem. Então, tomem muito cuidado, porque coisas boas, vivido em um tempo inoportuno ou no tempo errado, pode ser muito negativo. Deus é um Deus de ordem. Há um tempo para todas as coisas. E aí, o filósofo continua dizendo, há um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para aquilo outro. Porque se a gente vive em estações erradas, coisas boas, pode ser muito ruim o que a gente está vivendo, porque a gente pode estar queimando energia onde não é para se queimar energia. A pior coisa para quem está numa situação equivocada é dar certo, porque a gente vai continuar vivendo e gastando energia naquilo que Deus não quer que a gente viva isso. A gente precisa observar, eu percebo alguns pais se esmerando para trabalhar, para tentar dar o melhor para o seu filho. Não há nenhuma dificuldade nisso, não há nenhum problema nisso, desde que isso esteja no momento certo. Pais que abrem mão da primeira infância de viver com seu filho para passar 12 horas trabalhando, quando sai de casa a criança está dormindo, quando chega em casa a criança está dormindo, vê esse pai ou essa mãe apenas no final de semana. Trabalhar não é algo ruim,
Mas viver isso fora do tempo oportuno pode ser muito ruim. É apenas um exemplo. E aí ele continua dizendo, e aí ele propõe uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Ninguém, em sã consciência, percebendo que uma roupa está rasgando, eu preciso lembrar que isso aqui está desamarrado. Só um momentinho só, irmão. Aí Caio vai falar com o diabo, né? Ninguém vai tirar um pedaço da roupa nova para colocar numa velha. Só que existe um ensino mais subjetivo por trás disso daí. Roupa diz respeito à identidade, sobretudo nos tempos de Jesus. Os fariseus se vestiam de uma forma, a nobreza judaica se vestia de uma outra forma, os camponeses se vestiam de uma outra forma, os integrantes do exército romano se vestiam de uma outra forma. Jesus não está falando apenas sobre roupa. Jesus propõe essa parábola para falar sobre identidade. A roupa comunica quem eu sou, como eu estou. Geralmente, uma pessoa que está passando por um momento de tristeza profunda vai se preocupar bem pouco com a roupa, e a roupa acaba comunicando muitas vezes que aquela pessoa está triste. Pessoas que estão passando por tristeza profunda dificilmente vai utilizar roupa ou vai usar roupa com cores vibrantes. Por outro lado, pessoas bem alegres dificilmente vai usar roupas com tom cinzento, escuro, preto. A roupa, ela comunica o estado que a gente está. Você consegue perceber se a pessoa está bem ou não, emocionalmente falando, a partir da sua roupa, como ela está arrumada. Roupa diz respeito a algo muito mais profundo do que a mera estética. E o que Jesus está falando? Que é impossível a gente viver dentro de uma superficialidade, achando que vai dar jeito. Se a roupa estiver rasgando, não adianta tentar implantar algo que não é natural, para tentar preservar aquilo que estava sendo vivido. Jesus não tem compromisso com vestes velhas, ou seja, com vestes que estão estragando. Mas na nossa tentativa de manter o nosso status, a gente tenta preservar aquilo que não serve mais. Quantas vezes, irmãos, a gente aprendeu algo na nossa família de origem, e hoje, aquilo não serve mais, e a gente sustenta. Muitas mulheres aprenderam que homem não presta, muitas mulheres, como verdade absoluta, e aí conheceram um homem justo, mas essa informação de que o homem não presta, está lá no profundo dessa pessoa, e embora ela saiba que o marido é um homem justo, ela não consegue desfrutar de um casamento sólido e um casamento feliz, porque essas vozes continuam, essa roupa velha continua ditando como ela deve se comportar. Um homem que viveu numa casa em que havia um pai, muitas vezes, que era um pai opressor, e esse pai opressor não dava voz a essa mulher vivia sufocada, e essa criança internalizou esse pai, e que essa pessoa conhece o Evangelho, e o Evangelho diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, tratar como o vaso mais frágil. Ele sabe disso tudo. Muito embora ele saiba disso,
ele não consegue viver isso na plenitude, porque essa roupa velha, aprendida lá no passado, ele continua usando essa roupa velha, e quando ela rasga, ele dá um jeitinho de costurar, de estragar aquilo que poderia ser algo novo e implanta naquilo que está velho, estragando o novo que poderia vir para manter o velho que é ineficaz. Homens que são brutos, homens que não conseguem ser carinhosos, porque aprenderam lá atrás e até hoje utilizam essas roupas. Pastores que são assim. Pai e mãe, esse menino viveu debaixo de uma paternidade não saudável. Essa menina viveu debaixo dessa paternidade ou maternidade não saudável, e internaliza isso, e quando cresce, reproduz exatamente aquilo que mais detestava na relação com seu pai ou com a sua mãe. Isso é roupa velha, e a gente vai costurando, porque a gente se apega a esse negócio de um jeito. Jesus não tem compromisso com essas roupas. Jesus tem algo novo para nós. Jesus tem uma roupa nova para nós. Jesus, ele quer trazer algo poderoso para nós. Jesus, ele quer fazer com que a gente entenda a nossa história, e em entendendo a nossa história, a gente não precise mais se utilizar desses expedientes. A gente não precisa se utilizar mais dessas ferramentas, a gente não precisa se utilizar mais dessa roupa que já está fedendo, dessa roupa velha, mofada, mas que a gente tem um apego tão grande porque foi aprendido lá atrás. Mas a gente precisa pedir ajuda, porque muitas vezes se despir dessa roupa, a gente não consegue dar conta. Existe um apelo para que a gente continue vivendo isso, para que a gente continue sustentando isso. Ah, irmãos, quantas vezes a gente detona relacionamentos de amizades novos, a gente vai abrindo buracos naquilo que poderia representar algo novo, novos ciclos na nossa vida, para manter os antigos ciclos. E a gente não cresce, a gente permanece do jeito que sempre foi, não evoluindo, não vivendo o Evangelho, mas sendo evangélico, sem viver o Evangelho, sendo evangélico, sem ser do Evangelho, apenas se utilizando da roupa, apenas se utilizando da estética, apenas se utilizando de algo que não é, que não somos nós. Talvez você está aí sentado, e você não aguente se relacionar com o outro, porque em algum momento da sua vida você foi traído por um amigo, por uma amiga, ou dentro de um relacionamento, e você colocou essa roupa. Só que essa roupa está apodrecendo, e por causa dessa roupa você é incapaz de se relacionar novamente. Você se torna um tanto um porco espinho, ferindo quem se aproxima de você. E para tentar manter a roupa velha, a gente acaba mutilando as roupas novas, as possibilidades das roupas que nós poderíamos vestir. E aí a gente continua parado na mesma estação, mutilando o novo para sustentar aquilo que é velho. Deus, Jesus, não tem compromisso com roupa velha. Roupa velha serve para quê, irmãos? Pano de chão não, mano. Compra, joga fora. Joga fora. Não reaproveita roupa velha não. Isso me lembra um tempo não muito passado, em que as pessoas, do que tinha de camisa de campanha política que virava roupa de chão, pano de chão, né? Vinha lá numérica lá.
Meu irmão, roupa velha é para ser jogada fora. A roupa velha é a gente que sustenta isso. A roupa velha é uma parte que nós criamos. Tudo aquilo que a gente cria é trapo de imundície. Adão e sua mulher tentaram fazer isso também. Quando pecaram e se descobriram em pecado, foram lá tentar coser as folhas para tentar fazer uma roupa, mas essa roupa não comportava, não era isso. Deus vai e nos cobre. É Deus quem prepara a nossa roupa. Eu ouvi certa vez uma coisa muito linda dizendo: Deus nos cobre, mas não nos encobre. Quando vem a consciência de que a roupa velha não serve mais, a gente precisa se descobrir para que Ele possa nos cobrir. A gente se descobre para que Ele possa nos cobrir. Mas ser coberto por Deus não significa ser encoberto. Ser encoberto significa ser escondido, esconder, dissimular. Muitas vezes a roupa velha está encobrindo e não cobrindo. A roupa de Deus não nos encobre, ela nos cobre, mostrando quem de fato nós somos. Porque com a roupa que Deus nos dá, metaforicamente falando, eu demonstro e revelo quem de fato eu sou. E aí Jesus continua. No 37, dizendo: da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em odres velhos. Odres eram recipientes, uma bolsa de couro que servia para armazenar bebidas gaseificadas, vinho. Ao fermentar, ou seja, na ação da fermentação, o couro velho, que já não se estica mais, ele vai se romper, não comportando o vinho novo. E danificará, ou seja, tanto o vinho quanto o odre, ele se perde. Sabe o que eu acho lindo aqui desse texto? É que Deus, Jesus aqui, ele não tem nenhuma preocupação com relação à roupa velha, de recuperar a roupa velha. Roupa velha é para ser trocada. Agora, com relação ao odre, ele fica preocupado. Se vocês colocarem vinho novo em odres velhos, o odre se arrebenta e ambos se perdem. Jesus não tem preocupação com a roupa velha. Roupa velha é para ser jogada fora. Roupa velha não é para ser aproveitada. Mas Jesus demonstra uma preocupação com relação aos odres que podem se romper e se perder. Eu consigo aprender aqui que o odre diz respeito a mim e a você. Se a roupa representa aquilo que eu coloco sobre mim, trazendo as memórias das mazelas, dos traumas, das traições, dos abusos, de tudo aquilo de mal que eu vivi, e eu insisto em vestir isso. E sabe o que é interessante na roupa velha? É que eu estou vestido com a roupa velha, todo mundo está vendo que é velho, está cheio de buraco, e eu estou pensando que eu estou me encobrindo, quando na verdade eu estou muito exposto. Alguém que já passou por essa experiência da roupa rasgar, todo mundo viu, menos você? Pois é, quem está com a roupa velha não consegue perceber que todo mundo já percebeu que tu não está bem, cara. Todo mundo. Porque está tudo rasgado. A gente consegue ver, mas a gente continua vestindo aquele negócio. A gente continua ali. Todo mundo está vendo que
não está bem, que a família não está legal, que você não está legal, espiritualmente falando, que a arrogância muitas vezes é apenas um remendo novo para tentar afastar as pessoas que estão à sua volta, de que agora se utilizam de outros expedientes para tentar manter as pessoas distantes. Mas o odre não. O odre ele vem do couro. O odre ele vem do sacrifício de alguém. Um animal precisou morrer, uma vida precisou ser sacrificada para que aquela bolsa de couro pudesse estar ali. E Jesus não brinca com vida. A vida é preciosa. Jesus se sacrificou para que nós fôssemos odres, para que o vinho fosse colocado dentro de nós. Entretanto, com o passar do tempo, com sol, chuvas, umidade, falta de umidade, existe um processo natural do couro ir se ressecando. E à medida em que ele resseca, ele perde a elasticidade, ele perde a flexibilidade. Mas existe um remédio para isso. Você está aí. Só Deus sabe o caminho que você trilhou. Sol, chuvas, adversidades, traumas, abusos. Isso vai fazendo com que a gente fique menos flexível, mais rígido, ao ponto da gente não servir mais para aquilo que Deus está querendo colocar dentro da gente, porque se Deus derramar o que Ele tem para você, com a vida que você está hoje, você não suporta, você arrebenta. E por amor, muitas vezes Deus para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, porque você não vai dar conta do jeito que você está. É muita rigidez. Não é nada flexível. Não tem mais nenhuma elasticidade. Porque a vida judiou muitas vezes de você, de mim. O ideal era o cuidado com esse odre antes que isso acontecesse, mas não aconteceu. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? A primeira coisa é entender que não dá para continuar do jeito que a gente está. Não dá. Como é que era feito o tratamento para os odres? A primeira coisa que fazia era deixar de molho na água. Ele deixava. E ele deixava de molho na água para que não houvesse a possibilidade dele se romper durante o tratamento. Ou seja, tinha uma ação preventiva, não é de qualquer maneira. Irmão, se não for através da água, a gente não dá conta. Se não for através da água viva, a gente não dá conta. Se não for através da água viva, a gente não consegue. Isso me lembra a mulher samaritana, quando Jesus chega, e ninguém queria chegar perto dela, e diz assim: mas tu sendo judeu e eu samaritana, você vem falar comigo, dá-me água? Ele disse: se você soubesse da água que eu tenho, você que me pediria, me dá água. E aquela mulher, quando entende, ela deixa seu cântaro, deixa a roupa velha, e vai até a cidade dizendo: encontrei um homem que disse tudo sobre minha vida, será que ele não é o Messias? Quando a gente tem um encontro com Jesus, é impossível permanecermos os mesmos. É de Jesus que eu estou falando. Jesus está te convidando a ficar de molho nele, para que você possa chupar essa água, esse couro, sugar, absorver essa água para dentro de você, porque só Jesus para te dar maleabilidade novamente, só Jesus para fazer com que você se estique novamente, só Jesus para fazer com que você possa
trazer de novo aquilo que você já viveu algum dia. Irmãos, tem gente que vive de história. Mas eu já fiz isso em Deus, irmão. A unção de ontem não é para hoje. Deus tem uma unção fresca para o cotidiano. O que você viveu em Deus foi muito bom. Mas não se torne idólatra de memória, irmão. Tem gente que idolatra as memórias. O que Deus fez foi muito bom, mas saia do passado. Deus é um Deus do presente. Foi muito bom o que Deus fez. No meu tempo. Esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Mas eu já fiz tanto. Meu irmão, ficou lá atrás. Deus tem novidade de vida. A gente precisa deixar de ser idólatra de memórias, de fazer altares para as memórias, daquilo que a gente já viveu em Deus, já viveu, se foi. As memórias são importantes como experiência para que eu não erre. Mas para quem dirige, e não precisa dirigir, é uma obviedade. O para-brisa é muito maior que o retrovisor. Amém? Por quê? Porque se for o contrário, a gente bate. Eu preciso olhar para o retrovisor de vez em quando, mas preciso estar sempre olhando para frente, para o alvo. Sabe qual é o outro movimento que ocorre na restauração dos odres? Ele é colocado lá do avesso. Pega-se o odre e se coloca ele do lado do avesso. Primeiro é Jesus, primeiro é a água, que nos lava, que nos hidrata, que nos faz retornar um pouco da flexibilidade. Depois ele coloca para o lado do avesso. Se não for do lado do avesso, não acontece. É do lado do avesso que eu vejo as costuras. É do lado do avesso que eu não consigo dissimular absolutamente nada. É do lado do avesso que eu vejo as imperfeições, que são tratadas, as sobras de couro que precisam ser cortadas, aquela costura que não está tão retinha, é do lado do avesso. Mas a gente não consegue permanecer do lado do avesso, ou melhor, a gente não consegue ficar do lado do avesso por si só, a gente não tem essa capacidade. Deus está conduzindo algumas pessoas aqui nesse lugar para o lado do avesso, as pessoas não estão entendendo. Você por si só não tem a capacidade de se colocar do lado do avesso, precisa de alguém que te ajude a te colocar do lado do avesso. Situações que nos humilham. Estar do lado do avesso é sinal de humilhação, de gente que vai ver a gente por dentro, como a gente é, como a gente, de um lado que a gente não é bonito, de um lado em que a gente tem as nossas imperfeições. Só que, irmão, ser colocado do lado do avesso dói, porque a boca do odre é menor do que a sua base, e passar essa base maior pela boca que é pequena, é um processo doloroso, sacrificante, excruciante, é um processo em que eu preciso abrir mão da minha estrutura, em que eu preciso me adequar a outros modelos, em que eu preciso abrir mão de quem eu sou, naquilo que eu construí como identidade forjada pelos homens, para conseguir encontrar quem de fato eu sou em Deus. Dói. Não é fácil. Mas a gente precisa confiar uns nos outros. Quantas vezes no nosso discipulado lá, pastor Silfarne e a pastora Patrícia, eles me ajudaram a colocar do lado do avesso. Mas primeiro ele botava na água, ela botava na água, com carinho. Mas precisa ir para o lado do avesso. O odre,
ele não perde a elasticidade do lado de fora, porque não é o lado externo que dá elasticidade. O que dá flexibilidade e elasticidade é o que está do lado de dentro. Se a gente ficar cuidando apenas do exterior, não vai adiantar de nada. A gente vai jogar água fora à toa, a gente vai utilizar de todos os produtos à toa e não vai surtir o mínimo efeito. Vai ficar bonito, mas ele não vai ser restaurado. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu cheguei aqui rígido nesse lugar. Rígido. Eu cheguei aqui cheio de pressupostos. Eu sou de origem batista. Não, tem de levantar assim, graças a Deus. Não levanta assim. Eu vim para cá já pastor. Eu pensei que quando eu estava saindo do ministério onde eu estava congregando, onde eu passei minha vida inteira, de que Deus estava me chamando para começar um ministério. Porque na minha cabeça, não fazia sentido eu sair de uma igreja onde eu era o vice-presidente, o natural sucessor, para ir para uma igreja onde eu ia fazer a mesma função. Só que Deus não me trouxe para um lugar para eu cumprir a mesma função. Deus me trouxe para um lugar para eu não cumprir função nenhuma. E eu permaneci no banco. Cheio de pressupostos. Eu imaginava que eu estava pronto. E Deus foi trabalhando. Foram 5 anos sem exercer na plenitude o ministério pastoral. As pessoas me chamavam de pastor. O pastor Farney nunca me desonrou, sempre chamou de pastor, sempre explicava no púlpito. O pastor Oldson está aqui com a gente, mas ele não exerce na plenitude porque precisa de ter essa caminhada. Foram 5 anos. 5 anos tendo a arrogância esmagada, a vaidade, porque eu pensava que eu iria começar um ministério. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu fizesse isso, porque eu não sei nem onde eu estaria hoje se isso acontecesse. Só que eu precisei abrir mão da intelectualidade, precisei abrir mão da arrogância, precisei abrir mão da altivez. Sabe por quê? Porque eu era como um porco espinho. Se chegar perto, eu te firo, porque eu sou inteligente. Se chegar perto, eu te machuco. E os pastores foram para além dos meus espinhos, encontrando um menino ferido por detrás de todo aquele entulho. E eu estou me permitindo até hoje. Não é fácil, não, até hoje é difícil. De vez em quando, os pastores me dão uma invertida, e eu descubro que tinha uma área que ainda precisava ser tratada, porque isso não é, irmãos, isso não é instantâneo. Quando a gente percebe, eles me colocam de novo para o lado do avesso, aí tem uma partezinha que ainda está ressecada, e aí precisa de água, para eu ir me flexibilizando e flexibilizando. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque talvez aqui nesse lugar eu não conheço ninguém que tenha sido tão rígido quanto eu, tão engessado, tão altivo, arrogante. E se Deus operou essa transformação na minha vida, Ele pode operar essa transformação na sua vida. Deus, Ele pode realizar isso na sua vida. Deus, Ele pode trazer isso para a tua vida, mas você precisa permitir isso. Abra mão dos seus pressupostos, abra mão da sua arrogância, se permita ser banhado em Jesus, se permita, porque depois que você é colocado pelo avesso, no tratamento do odre vem o óleo de oliva sobre você. Porque a água te prepara para ficar do lado do avesso. E o óleo te prepara para você voltar a ser recipiente de vinho. E aí vem o óleo, restaurando as fibras,
trazendo elasticidade, trazendo flexibilidade, trazendo senso de propósito, trazendo foi para isso que Deus me criou, foi para isso que Deus me formou, foi para isso. E aqui eu percebo a Trindade, em que a gente vai para a água, que é Jesus, em que o Pai nos coloca do lado do avesso, e que vem o Espírito Santo completar essa obra de restauração do odre. Talvez você esteja aí, achando que não há mais esperança, pensando que não dá mais. Talvez está na hora de parar, retirar essas roupas, abrir mão de quem você sustentou como personagem até hoje. Porque muitos de nós não têm uma vida verdadeira, é apenas um personagem que a gente cria, é apenas um fake. Sabe quando Jesus está diante das pessoas, num texto escatológico, diz assim: Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E aqui eu quero tratar de algo que não é nem um pouco teológico, mas é a minha percepção sobre o texto. E me perdoe se não for tão teológico assim. Jesus fala assim para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos... Jesus, ele conhece todo mundo? Sim. Todo mundo que é nascido de mulher, Jesus conhece. Mas essas pessoas foram criando personagens que não nasceram de Jesus. Jesus não conhece esses personagens que foram criados no decorrer da vida cristã, curando, expulsando o demônio, mas que não eram autênticos. Gente de plástico, que a gente cria, gente artificial, personagens que a gente cria para proteger as nossas feridas abertas, quando na verdade a gente deveria expor as feridas abertas, para que pudesse vir a água, o Pai e o óleo. Você está aqui hoje, eu não sei da sua condição. Você está em casa, e eu não sei da sua condição. A única coisa que eu sei é que Deus deseja gerar novos ciclos. Mas para que Deus gere novos ciclos, você precisa se desfazer dessa roupa, se colocar na mão do Pai, para que Ele te leve para a água, te coloque do lado do avesso e derrame sobre você o seu óleo, para que, enfim, depois dessa terapia divina, você seja capaz de sustentar aquilo que Deus tem para você. Muitos aqui não estão vivendo o novo de Deus, porque se Deus derramar o novo sobre você, você não suporta, você se perde, você arrebenta e você não dá conta. Vamos orar ao Senhor? Queridos, se essa palavra foi para você, eu gostaria que todos fechassem seus olhos. Fique de pé para a gente orar. Eu não estou de pé porque eu já estou em pé. Não é o fim da linha. Você ainda tem muita lenha para queimar, irmão. Amém? Não é o fim da linha. Querido Deus, estamos jogando agora fora a nossa roupa e pedimos socorro. Socorro, Senhor. Nós não queremos mais. Nós não queremos mais caminhar da forma que temos caminhado, Pai. Ah, Senhor, não é possível a nossa história acabar agora, Pai. A gente já viveu tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tanta coisa, Pai, para a história acabar desse jeito tão descabido, Senhor. Somos odres ressecados. Perdemos a flexibilidade.
Não confiamos mais nas pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai. Vem com água, Senhor. Vem com água, Pai. Vem com Jesus. Que Jesus hidrate todas as nossas fibras. Vem, Jesus. Hidrate todas as nossas fibras. Vai nos hidratando, Pai. A nossa alma está seca, como a terra do deserto. A nossa alma, ela está seca, 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 seca. Nos hidrate, Senhor. Nos hidrate, Senhor. Estamos dispostos, Pai, a nos submeter mutuamente, para que o Senhor nos coloque do lado do avesso. E é no avesso que a gente vê quem a gente é. Para que o Senhor venha com o seu óleo. Use essa comunidade local, Pai. Nos use nessa hora, Senhor. Como uma família terapêutica. De odre tratando de outros odres, Pai. Em o nome de Jesus. Permaneça um pouco em pé, por favor. Pedir permissão aqui ao pastor Uso, que eu sei que é muito deselegante completar alguma coisa após uma pregação e não é de bom tom, mas ele me permitiu acrescentar só uma coisinha a mais aqui, para nós orarmos um pouco mais. Só lembrando que tudo isso que ele falou, partindo de uma regra básica da exegese, não se anula um texto do contexto, ainda está falando de jejum. Essa parábola foi por causa do jejum. Então, esse é o caminho do jejum com a oração. Esse movimento que ele está falando. Eu quero orar um pouco mais, porque essa semana, conversando com um amigo, esse amigo, ele foi criado a vida inteira na Igreja Universal, agora ele está indo para outra igreja. Dizia, tem uma coisa que eu sinto falta nas igrejas que não são da Universal. Ele falou que nas igrejas que não são da Universal, quando acaba a pregação, o culto acaba logo. Na Universal, eles acabam a pregação, tem um tempo ainda de clamor. E eu pensei, sabe que faz sentido isso? Recebe a palavra e vai embora. A nossa homilia foi montada toda dessa forma para que a pregação seja o ponto central, mas acabou. Não se trata de emocionalismo, não, mas Deus não abandona a emoção da gente. Eu queria orar um pouco mais sobre essa palavra, porque ela foi muito profunda hoje. O jejum é esse exercício, porque o jejum ele humilha a gente. Todo ser animal, ao ter fome, come, a não ser que seja privado da comida. Nenhum ser animal com fome tendo comida deixa de comer. Só o ser humano faz isso, ou por dieta, ou por jejum. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para a minha carne que aquilo que é talvez a necessidade mais primária do ser humano, que é do alimento, porque o alimento existe para manter a homeostase orgânica. Quando algum nutriente está em falta, o corpo sente fome para que você realimente aquela parte para que se mantenha vivo. Então o jejum é um desejo de morrer. Você entende? Estou falando como se eu estivesse entregando meu corpo para a morte. Por isso, quando Cristo, antes de começar o seu ministério, passou 40 dias jejuando. Por isso, quando Elias estava em crise, teve 40 dias, depois de comer aquele pão, 40 dias de caminhada em jejum até se encontrar no monte. Esse é o símbolo do jejum. Esse desejo sincero de matar a própria carne. Então, eu queria que nós fechássemos nossos olhos um pouco mais, porque o que Deus falou conosco hoje foi muito forte aqui. Você crê nisso? Quais são as roupas que a vida foi dando para você, que você foi colocando e foram envelhecendo com o tempo, e você não abre mão delas? Davi não vai guerrear com roupa de Saul, porque Davi é pastor de ovelhas, não é rei. Embora Deus o coloque no trono. Não esqueça quem você é. O odre tem que ser colocado pelo avesso mesmo, para que o óleo do Espírito passe. Isso dói a gente. Então eu quero orar um pouco mais por pessoas que dizem, eu acho que hoje Deus falou claramente comigo que eu não posso parar o que eu disse que ia parar. Eu não posso simplesmente jogar fora tudo que o Senhor me deu. Um amigo meu muito precioso, um pastor que eu respeito demais. Uma vez me falou uma história que eu nunca esqueci. Ele estava no seu carro, ele mora nos Estados Unidos, ele é doutor em teologia. Ele falou, Deus, o que o Senhor fez comigo?
estou aqui nos Estados Unidos, eu sou um doutor em teologia. O que isso significa? Para mais nada serve. Eu estou cansado do ministério, estou cansado de pastorear, estou cansado de ser humilhado, eu quero fazer outra coisa. E Deus falou com ele, Deus falou com ele claramente: meu filho, você quer parar? Para agora. Mas não me perturbe mais com isso. Ele lembrou quem ele era. Ele falou: não, peraí. Deu medo naquela hora. Talvez o Espírito Santo esteja falando para algumas pessoas específicas aqui. Chega dessa desculpa. O Senhor sabe quem você é. Ele está expondo as tuas vísceras. E uma das formas de quebrar o seu orgulho é a humilhação, o jejum e o quebrantamento. Então, se você é alguém que diz: eu não vou desistir, embora que a minha carne toda tremendo diga para desistir, ainda que minhas emoções todas digam que não dá mais para mim, eu vou me humilhar em jejum e oração, até que Ele me renove. Amém. Eu quero começar isso agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Você que disse sim a esse convite do Espírito Santo. Vir à frente é humilhar-se. É dizer: tá aí, eu estou me expondo, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor